Quem é que está alegre com a palavra de hoje? Quem está feliz em receber essa palavra? Amém? Já é a nossa 7ª semana mergulhados nesse tema, nessa série chamada maturidade. E eu fico imaginando que muitos de nós devem estar se perguntando: pastor, pelo amor de Deus, quando é que vai terminar? Pastor, quando é que vai acabar? E a minha resposta para você nessa noite é: no dia que as pessoas começarem a olhar para nós e disserem: eu não vejo mais o Sinésio, eu não vejo mais a Maria, eu não vejo mais o Jorge, eu não vejo mais o João, eu não vejo mais a Suzy, eu não vejo mais a Marisa, eu vejo Jesus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Vivemos, mas agora a vida que nós vivemos pela vida do Filho de Deus, que se entregou na cruz por cada um de nós. Então não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Para essa série de ministrações terminar, fala assim, bate assim no peito, fala assim: só depende de mim. Só depende de mim. Semana passada, a propósito, quem é que estava domingo passado? Meu Deus, foi maravilhoso o que Deus fez. Domingo passado nós trouxemos aqui uma das histórias que particularmente eu considero uma das mais encantadoras já narradas pela palavra. A história de um homem chamado Enoque. Um homem que diz a palavra que caminhou com Deus, e porque ele decidiu caminhar com Deus, Deus o tomou para si. Deixa eu te dizer algo no nome de Jesus: Enoque não viu a morte. Enoque não passou pela morte, porque decidiu caminhar com Deus, e porque decidiu caminhar com Deus, Deus o tomou para si. Eu me lembro que semana passada nós falamos aqui, trouxemos aqui 7 características. Tem algo tão poderoso na história de Enoque, porque quando você abre a palavra do Senhor, você não vai encontrar muito conteúdo a respeito da história de Enoque. Quando você abre a palavra do Senhor, você não vai encontrar muitos versículos a respeito da história de Enoque. Mas Enoque me ensina, a história de Enoque me ensina que eu não preciso de muito para marcar a minha geração. Eu só preciso de 3 palavras: andar com Deus. E dentre essas 7 características que nós apresentamos na semana passada, uma era de que a partir de você, Deus está mudando o padrão. Você não está entendendo? Eu acho que eu estou pregando sozinho, né? A partir de você, Deus está mudando o padrão. Então, se até você havia uma herança de maldição, Deus está mudando o padrão, e a partir de você vai ser uma herança de bênção. Se a partir de você era uma herança de enfermidade, a partir de você vai ser uma herança de saúde, de cura. Se até você havia uma herança de falência, a partir de você Deus está mudando o padrão, e vai ser agora um ambiente de prosperidade, de avanço, de aceleração, no nome de Jesus. Porque a partir de você Deus está mudando o padrão. Título da mensagem de hoje: pegou? Lembrou? Vamos junto? Propostas indecentes. Mudou o clima. Irmão, quem nunca recebeu uma proposta indecente? Aliás, você e eu só nos encontramos nessa guerra brutal porque lá atrás alguém decidiu dizer sim a uma proposta. E porque decidiu dizer sim a uma proposta, Romanos capítulo 5, versículo 12, o pecado entrou no mundo. Eu fico imaginando que muitos de vocês nessa hora devem estar se perguntando, até mesmo questionando, falando dentro de si: pastor, se fosse eu no lugar de Adão, pastor, se fosse eu no lugar de Eva, eu tinha dito não à serpente. Você não vai ficar chateado comigo? Tá tudo certo? Tinha dito nada. Você comeria da maçã, e se brincasse até comeria da serpente. Comecei. A verdade é que a proposta faz parte da humanidade desde a sua criação. Em Gênesis, quando Deus ele cria o homem, quando ele cria a mulher, ele dá uma direção muito clara.
uma direção muito nítida: vocês podem comer do fruto de todas as árvores, exceto dessa árvore, porque no dia que você comer o fruto dessa árvore, certamente você morrerá. E logo após, o que é que surge? A serpente. E a serpente surge com uma proposta. Irmão, se tem algo na minha vida, na sua vida, que você e eu, nós devemos cuidar, ter muita atenção, é quanto às propostas. Sabe por quê? Porque certamente elas virão. A serpente chega diante de Eva, chega diante da criação e diz: você pode comer de todos os frutos, você pode comer de todas as árvores. Aliás, você também pode comer do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai ter conhecimento do bem e do mal. E mais, você será igual a Deus. Você percebe que toda proposta vem disfarçada de promessa? Por quê, pastor? Porque o diabo não tem poder para prometer. Por que o diabo não tem poder para prometer, pastor? Porque o diabo não tem poder para criar. E porque ele não tem o poder para criar, ele também não tem o poder para prometer. Só existe um que tem o poder de prometer, porque esse que tem o poder de prometer, tem o poder de criar. Só existe um que pode prometer, aquele que é dono do ontem, do hoje e do amanhã, aquele que tem nas palmas das mãos os tempos e as histórias, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que carrega nos ombros o governo e o poder, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala, ele faz, ele declara, ele cumpre. Jesus. A serpente, ela faz uma proposta enganosa, ela faz uma proposta mentirosa, ela faz uma proposta falsa. Engraçado, porque ainda hoje você e eu, nós recebemos propostas e promessas de pessoas que não estão vivendo aquilo que estão prometendo, que não podem propor aquilo que estão de alguma forma prometendo. Sim, você está na série maturidade. Pastor, qual é o significado de promessa? Onde é que o senhor encontrou? No Google, dá um Google que você vai encontrar, amém? Significado de promessa é o compromisso de fazer alguma coisa, ato ou efeito de prometer, afirmativa em que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito de se fazer alguma coisa. Pastor, qual é o significado de proposta? Ato de propor, de apresentar a apreciação de outro aquilo que se propõe ou se sugere. Condição com o fim de se chegar a um acordo, oferecimento, convite, oferta, sugestão. Resumindo, repete comigo: promessa é o compromisso de alguém que vai fazer. Proposta é uma sugestão que pode não acontecer. Irmão, olha para mim, dentro do nosso contexto, terra. Quando você faz uma proposta de venda ou uma proposta de compra, você pode muito bem, um belo dia, não comprar ou não vender, porque não condiciona, não vincula. Mas a partir do momento que você faz um contrato de promessa e compra e venda, você fica condicionado. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o meu Deus não é um Deus de proposta, que o meu Deus é um Deus de promessa. Sabe por quê? Porque a proposta tem chance de não acontecer, a proposta tem chance de não se dar, a proposta pode falhar, pode não dar certo, mas a promessa por sua vez, Hebreus capítulo 10, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, eu estou falando para crente nessa noite, é fiel. Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de fazer? Acaso promete e deixa de cumprir? Josué capítulo 24, versículo 14: Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se.
todas, não algumas, igreja, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Fala para o crente que está do teu lado, olha bem no fundo dos olhos dele e diz assim para ele: o meu Deus é um Deus de promessa, o meu Deus promete e cumpre. Fala para ele: o meu Deus fala e não falha. Oh, aleluia. Irmão, se proposta é sugestão, e o meu Deus é um Deus de promessa, quando Ele fala, Ele não sugere, Ele decreta. Se o meu Deus é um Deus que não caminha debaixo de proposta, mas de braço de promessa, quando Ele fala, Ele não opina, Ele determina. Quando Ele fala, Ele não dá palpite, Ele dá ordem. É o diabo que faz propostas, mas o meu Deus caminha debaixo de promessa. Eu declaro no nome de Jesus que toda palavra que Deus liberou sobre a tua casa vai se cumprir. Eu declaro no nome de Jesus que toda palavra que Deus liberou sobre o teu ministério vai se cumprir. Eu declaro no nome de Jesus que toda palavra que Deus liberou sobre os teus filhos, eles vão se cumprir. Eu declaro no nome de Jesus que toda palavra, toda promessa que Deus liberou sobre o teu casamento vai se cumprir, porque o meu Deus é um Deus de promessas. Oh! Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar em nenhum lugar uma promessa feita por Deus não cumprida por Ele, porque você acha que Ele vai falhar com você. De Gênesis a Apocalipse, toda promessa que Ele liberou, Ele cumpriu. Porque você acha que vai ser na sua vez que Deus não vai cumprir? Sacode esse crente que está do teu lado. Ah, meu Deus do céu, sacode esse crente, eu estou enlouquecido hoje. Sacode esse crente que está do teu lado e fala assim para ele: não vai ser na tua vez que Deus vai falhar. Não vai ser na tua vez que Deus vai falhar, porque Ele dá a visão, Ele dá a provisão, Ele dá o sustento no deserto. Ele é o Deus Emanuel, Ele vai com você. Entenda algo: proposta feita pelo diabo, ela é imediata. Imediata. Porém passageira, porém finita. As promessas de Deus, elas nem sempre acontecem de forma imediata, elas nem sempre acontecem no agora, mas quando acontecem, duram para sempre. Para sempre. Elas duram para sempre. Irmão, a proposta feita pelo diabo muitas vezes para nós, ela acontece de forma imediata, mas ela tem prazo para terminar, ela tem data de vencimento. Mas toda promessa que Deus nos dá passa por processos de joelho no chão, tempestade e deserto, mas pode ter certeza, vai se cumprir. E quando se cumprir, vai durar para sempre. De verdade, irmão, eu não quero o que vem rápido, porque o que vem rápido acaba rápido. Deixa eu dizer algo para alguém nessa noite, no nome de Jesus. O que o diabo te dá com uma mão, ele toma com a outra. Eu não quero aquilo que vem fácil. Eu não quero aquilo que tem prazo de validade. Irmão, eu quero aquilo que Deus me dá mediante promessa, porque aquilo que Deus me dá mediante promessa pode durar o que durar, mas quando acontecer, vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Fala para a pessoa que está do teu lado, porque hoje você vai fazer tantas declarações, tantas liberações. Fala para a pessoa que está do teu lado no nome de Jesus. Fala assim para ela: o que Deus vai fazer vai durar. Vai durar. Irmão, eu declaro que a restauração do teu casamento vai durar para sempre. Irmão, eu declaro que a restauração do teu corpo vai durar para sempre. Irmão, eu declaro que a restauração da tua empresa vai durar para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Eu quero compartilhar nessa noite algumas histórias de pessoas da Bíblia que receberam propostas indecentes. Inúmeros homens da Bíblia que são referenciais para nós,
mas que tiveram que passar por testes, por provações, receberam propostas indecentes. Mas antes disso, anota, coloca aí, o teu não de hoje protege o teu futuro amanhã. Eu acho que só 2 pessoas entenderam. Eu preciso de pelo menos 2 pessoas que preguem comigo nessa noite. Eu preciso de pelo menos 2 pregadores comigo, incendiados aqui em chamas essa noite comigo. Fala assim no nome de Jesus, mas fala com verdade, fala bem alto. O meu não de hoje protege o meu futuro amanhã. Irmão, algo que você e eu nós precisamos entender é que o diabo ele é repetitivo e nada criativo. Nas suas estratégias para nos distrair, para nos tirar do foco, para nos afastar da promessa. Entenda algo no nome de Jesus. Ei. Ele sempre vai fazer uma proposta que aparentemente tem cara de promessa. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Quanto mais propostas você tem recebido, eu preciso falar isso. Quanto mais propostas você tem recebido, pode ficar tranquilo, porque mais perto da promessa você está. Quanto mais propostas você tem recebido, pode ter certeza, mais perto da promessa você está. Irmão, quanto mais próximo do romper, quanto mais próximo do milagre, quanto mais próximo das bênçãos, quanto mais próximo das promessas, mais o diabo vai investir na sua vida. É por isso que muita gente diz: pastor, eu aceitei Jesus, mas meu Deus, a minha vida virou de cabeça para baixo. Estou com problema em casa, a mulher manda eu dormir no sofá, o cachorro lata a madrugada toda. Parece que eu estou contando a minha história, né? Mas eu não durmo no sofá, cachorro late. Pastor, eu aceitei Jesus, parece que colocaram assim um alvo, parece que colocaram a minha cara assim, a minha face lá no inferno assim, e o diabo está assim, ó. Aceitei Jesus, tantas situações começaram a acontecer na minha vida. Ei, posso te dar um conselho? Aguarda um pouco mais, porque a promessa está chegando. Espere um pouco mais, porque as bênçãos estão chegando. Resiste, não sai, resiste, fica firme, porque as promessas de Deus estão chegando. Adão e Eva, eles sucumbiram diante da proposta, porque disseram sim à proposta, eles foram banidos da promessa. Mas em contrapartida nós temos a história de um homem chamado José. Quem lembra da história de José? Quem lembra da Potifa, a esposa de Potifar, a famosa Potifa? Quem lembra da história deles? Se fosse no dia de hoje, olha para mim, vem comigo. Se fosse no dia de hoje, vamos fazer uma ilustração, trazer para o contexto. Se fosse no dia de hoje, era mais ou menos assim: Potifa chegando diante de José. Zé, aquela voz mansa, suave. Zé, eu quero o teu corpinho, Zé. É assim que acontece, meu. Vem comigo, Zé. Vem quente, Zé, que eu já estou fervendo. É hoje, Zé. Bora, Zé. Sabe o que é que mais me impressiona nessa história? É porque José ele não ficou para negociar as cláusulas do contrato, a proposta. Zé não ficou de conversinha. Zé não ficou de papo. Zé não dialogou. Zé saiu do grupo. Zé foi embora. Zé deu no pé. Zé ralou no pé. Irmão, Zé tinha sonhos de Deus. Me ajuda a pregar? Sim. Ele tinha. Aliás, ele teve um sonho de Deus. Zé era um homem de Deus? Sim ou não? Sabe o que é que isso me ensina? Que por mais que você e eu sejamos homens de Deus e carreguemos um sonho da parte do Senhor, isso não nos isenta de passar por tentações. Sabe qual é a diferença? É o nosso posicionamento quando a proposta chegar. Tem muito crente cedendo a proposta. Tem crente, irmão, que carrega sonhos de Deus. Quantos homens de Deus você conhece que hoje não estão mais aqui? Homens que carregavam sonhos, planos, que caminhavam no azeite, mas em algum determinado momento negociaram aquilo que era promessa, trocaram por uma proposta. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não é pecado ser tentado. Não é pecado ser tentado, irmão. Eu vou falar baixinho.
ela não converte. A carne, ela não converte. A carne, ela não converte. O nosso problema é quando você e eu cedemos à tentação. Sabe qual é o nosso maior problema? Não são as grandes montanhas, querido. Porque as grandes montanhas conseguimos enxergar o nosso problema. Olha para mim, são as pequenas pedras à beira do caminho. Você percebeu que mudou o clima? Muda o timbre, senão eles vão cortar os pulsos. Porque começa a falar em pecado, começa a falar em tentação, começa a falar em carne, parece que José não ficou para testar o seu nível de maturidade, crente. José não ficou para testar o seu nível de espiritualidade, crente. Diante da proposta, a primeira reação de José foi: eu vou embora, eu vou fugir, eu não vou ficar aqui, eu vou sair do grupo, eu vou deixar de seguir no Instagram. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, coloca na tela. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não... Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala para ela: cuidado. Fica atento. Irmão, sabe qual é o lugar onde mais você e eu estamos propícios? Olha, isso aqui é dado científico, hein, irmão? O negócio está ficando no outro nível. Onde nós estamos mais propícios a bater o carro, por incrível que possa parecer, no lugar em que você e eu nos sentimos mais seguros para dirigir. Porque por você e eu nos sentirmos seguros para dirigir, nós acabamos confiando em excesso. E porque nós acabamos confiando em excesso, olha para mim, nós nos descuidamos mais do que o normal. Sabe quando você cai, quando você cede a proposta? Hoje eu vou falar tudo, porque já está quase terminando essa série. Quem é que termina a série Maturidade? Eu ouvi um aleluia. Foi o inimigo. Sabe quando você cai, quando você cede à tentação? Quando você se acha forte demais, poderoso demais, espiritual demais, grande demais. Ei, pastor, faz 40 dias que eu estou jejuando, eu estou no azeite, pastor. Faz 40 dias, pode mandar piriguete, pode mandar potifa, porque vai dar certo. Eu não vou... Pastor, eu sou aluno do Carisma, pastor. Pastor, eu participo do GC, pastor. Pode mandar, porque pastor, eu vou todos os cultos. Pastor, o senhor nem sabe, eu dizimo todas as vezes. Eu sou um dizimista fiel. Sabe o que é que a palavra fala? Cuide-se para não cair. Você ainda está comigo nessa noite? Irmão, olha para mim. Não é sobre viver com medo, mas é sobre andar com temor. Sabe, aquele que quer desfrutar da promessa precisa viver princípios. Ei, se a zona de perigo está aqui, crente, passa longe. Não fica flertando, não dá conversinha. Se a zona de perigo está aqui, não seja ingênuo. Eu vou falar, deixa eu dizer algo para você. Você é mais fraco do que você imagina. Tira essa roupa de super-homem. Você é mais fraco do que você imagina. É por isso que a palavra do Senhor vai nos garantir que toda manhã, porque Deus vai nos dizer que toda manhã as suas misericórdias se renovam. Porque se não houvesse uma misericórdia do Senhor à minha disposição e à tua disposição, a cada manhã nós seríamos consumidos. É por isso que as suas misericórdias, além de surgirem a cada manhã, elas duram para sempre. No quesito tentação, proposta indecente, a Bíblia nos pede para fugir, sair do grupo, rala pé, vai embora, não vacila. Você ainda está comigo? Eu vou melhorar, calma, que daqui a pouco eu vou ficar mais. Quem quer que a gente comece que volte a pregar salmos? Vocês estão malucos. Ei, irmão, seguir Jesus não vai nos custar muito. Olha para mim. Seguir Jesus vai nos custar tudo. Sabe o que é que mais eu ouço? Pastor, se eu seguir Jesus,
Eu vou ter que deixar de fazer aquilo, vou ter que deixar de falar aquilo, vou ter que deixar de caminhar daquela forma. Irmão, é justamente essa a estratégia do diabo. Ele quer fazer com que você tire os olhos daquilo que você vai receber ao dizer sim para o Senhor e fique só focado naquilo que você vai perder. Essa é uma estratégia do diabo e sempre foi desse jeito. É a religião que diz assim, ó, não pode se vestir desse jeito, não pode falar desse jeito, não pode ter esse jeito. Mas sabe o que Jesus fala para mim e para você? Vem, porque eu não quero te tirar o prazer de viver, eu só quero te tirar o prazer do pecado. Irmão, eu não fico preocupado com o que eu vou perder, eu fico feliz em relação àquilo que eu vou receber. Quando Jesus entra na minha vida, eu não fico preocupado em respeito aos nãos que eu vou ter que começar a dar. Eu fico feliz, contente em relação à eternidade que eu passo a receber, a libertação que eu passo a receber, a salvação que eu passo a receber, a cura que eu passo a receber, a identidade que eu passo a receber. Então eu não foco naquilo que eu vou perder, eu celebro tudo aquilo que eu vou ganhar. Tudo aquilo que eu vou ganhar. Irmão, no nome de Jesus, repete comigo nessa noite. Fala assim comigo nessa noite. Eu recebo tudo aquilo que Cristo conquistou por mim na cruz do Calvário. Eu não fico preocupado. Em relação ao que eu vou perder. Eu fico feliz em relação ao que eu vou receber. Uma outra pessoa que recebeu uma proposta já no início, eu já estou quase terminando, porque eu estou sentindo que você está ficando tanto quanto inquieto, amém? Você me dá mais 5 minutos? Uma outra pessoa que recebeu uma proposta já no início do seu ministério foi Jesus. Ali quando Jesus estava sendo batizado, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 4, ali no Rio Jordão, diz a palavra que os céus se abriram, e dos céus uma voz ecoou dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu tenho a minha alegria. Você já parou para pensar? Deixa eu te fazer uma pergunta, crente. Jesus já tinha feito alguma cura? Jesus já tinha libertado algum cativo? Jesus já tinha caminhado sobre as águas? Jesus já tinha transformado a água em vinho, multiplicado pães? Sabe o que eu aprendo com essa história? Que Deus não me ama por aquilo que eu faço, Deus me ama por quem eu sou. Essa história é poderosa, porque a palavra vai dizer que ali os céus se abriram, e uma voz ecoou do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra diz que em Jesus os céus se abriram, e nunca mais eles fecharam. E por que você cantou há poucos instantes que os céus fechados se abram, se eles nunca mais se fecharam? Existem céus abertos sobre a tua casa, existem céus abertos sobre a tua família, existem céus abertos sobre o teu ministério, existem céus abertos sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, existem céus abertos sobre tudo aquilo que você colocar a planta dos pés, porque em Jesus os céus se abriram para nunca mais fechar. Céus abertos sobre você. Existe uma promessa que nos diz que onde eu e você colocarmos a planta dos pés, nós tomamos por herança. Existem céus abertos sobre a tua casa. Acredita? Confia, porque Ele não é Deus, porque Ele não é homem para mentir. Existem céus abertos sobre os teus negócios, meu amigo, porque ali tem um filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Coloca na tela para mim, no nome de Jesus. Diz assim a palavra: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe qual é o nosso problema? É reconhecer o Deus que só nos tira do deserto. Mas a palavra é muito clara. A palavra fala que Jesus, ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite, porque talvez você esteja no deserto. Deixa eu te dizer algo no nome de Jesus, olha para mim. O mesmo Deus que te leva para o deserto
é o mesmo Deus que te sustenta no deserto. Ele te mantém no deserto. Ele é provisão para você no deserto. Então Ele te leva para o deserto, mas fica tranquilo, porque Ele vai dar a provisão. Ele vai dar o sustento. E a palavra continua: para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele. Você já parou para pensar? Olha para mim, porque isso aqui é uma chave poderosa. Você já parou para pensar porque o diabo ele poderia ter se aproximado de Jesus no primeiro dia em que ele estava de jejum? Por que o diabo não se aproximou de Jesus no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia? Por que o diabo só se aproximou de Jesus quando ele teve fome? Olha para mim. Porque toda proposta, ela sempre vai chegar no momento de maior vulnerabilidade. Você está lembrando de situações, provavelmente. Você deve estar lembrando de situações, de cenários, de ambientes. A proposta, ela sempre vai chegar no momento de maior vulnerabilidade. Ei! Vai ser no momento em que nós vamos tentar saciar a nossa fome de maneira imediata. Cuidado. Atenção. O texto continua e disse: se és o filho de Deus. Se és o filho de Deus, diz o tentador. Se você é o filho de Deus. Deixa eu dizer algo para você, meu Deus, eu tenho tanta coisa para compartilhar. Você já parou para pensar que a estratégia do diabo, a mesma estratégia que o diabo tentou usar com Adão e Eva, ele agora está tentando usar com Jesus? Porque olha para mim, ei. Quando os céus se abriram, ali no Rio Jordão, a palavra que foi liberada sobre Jesus era que ele era o meu filho. E agora o diabo está dizendo: se você é o filho de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, o que é que a serpente utiliza com relação a Adão e Eva? Se você comer do fruto dessa árvore, do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus. Mas a verdade era que Deus já tinha os feito à sua imagem e semelhança. Você percebe que toda proposta ela vem disfarçada de uma promessa? O diabo nos promete muitas vezes aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. O diabo nos promete muitas das vezes aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. O diabo nos promete muitas das vezes aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Sabe o que é que nos fortalece no dia mau? Não é o se és o filho, é este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada. Este é o meu filho amado. Essa é a minha igreja amada. O que nos sustenta no dia mau não é o se és, é o este é. Manda que estas pedras se transformem em pães, já dizia o diabo. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: a ele dará ordem os seus anjos a respeito, e com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e anjos o serviram. Pastor, como é que eu digo não às propostas? Parando de falar o que você pensa, sente e acha, e começando a declarar o que está escrito. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você sente, é o que está escrito. Porque aquilo que você sente, pensa e acha não se compara ao poder daquilo que está escrito e revelado na palavra. Quer vencer as propostas indecentes? Está escrito. Está escrito. Quando a tentação vier, está escrito. Quando o medo vier, está escrito. Quando uma proposta vier, está escrito. Mas pastor, eu não sei nenhum versículo. Aliás, pastor, eu só sei aquele que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu só sei esse versículo, pastor. Você precisa saber de um outro. Porque o que é que adianta você saber 1000 versículos, mas não viver um sequer?
Se eu fosse você, eu começaria na segunda-feira dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí entra na terça-feira, aí você diz: eu lanço sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Aí quando chegar a quarta-feira, você diz: eu não recebi espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí quando chegar na quinta-feira, você diz: ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz está sobre ele. Aí quando chega na sexta-feira, você diz: eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando chega no sábado, você diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aí quando chegar no domingo, pastor, e quando chegar no domingo, alegrei-me quando me disseram, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oh! Uma igreja que se move na palavra, uma igreja que flui na palavra, uma igreja que não caminha debaixo de propostas, mas debaixo da promessa. Olha o que diz o versículo 11: então o diabo deixou, e anjos vieram e o... Você não está comigo, eu estou dando o meu melhor. Olha o que diz o versículo 11: então o diabo veio, ou melhor, o diabo deixou, e os anjos vieram e o... Onde Jesus estava? No deserto. E onde Jesus foi servido? No deserto. Crente, não espera chegar em Canaã para ser servido. Sabe por quê? Porque eu declaro sobre a tua vida que vai ter banquete no deserto, vai ter festa no deserto, vai ter provisão no deserto, vai ter alimento no deserto, porque o teu Deus é um Deus de promessas. Os anjos te servirão. Vai ter alimento, vai ter provisão, vai ter sustento, vai ter cuidado, vai ter palavra, vai ter banquete, vai ter festa. Irmão, toda renúncia na terra gera provisão que vem do céu. Eu vou repetir porque talvez você ainda não entendeu. Toda renúncia na terra atrai provisões do céu. Todas as vezes que você diz não a uma proposta, você desfruta da promessa. Posso terminar? Daniel capítulo 3. Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim ou não? Deixa eu tomar água, pelo amor de Deus. Enquanto eu estou tomando água, você está dizendo aleluia, glória a Deus. Enquanto eu estou tomando água, você está cheio do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, você não precisa de mim, você não precisa de nenhum de nós, você só precisa do Espírito Santo, você só precisa do toque de Deus, você não precisa de ninguém, você não precisa de um intermediário, a não ser Jesus. Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? A palavra vai dizer que Nabucodonosor, ele fez uma estátua, olha para mim, de 27 metros de altura por 2,70 de largura. Vamos de novo? 27 metros de altura por 2,70 de largura. A palavra vai dizer que ele fez uma estátua de si mesmo. Isso se chama autodeificação. Ele está querendo se comparar a Deus. Tem uma frase de um homem chamado Leonardo Boff, em que ele diz que todo menino, olha para mim, todo menino quer ser homem, e todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Sabe o que se chama isso? Evangelho. Enquanto todos querem subir, ele desceu para ficar na nossa estatura, na nossa altura, no nosso nível. Enquanto, olha só, olha para mim, enquanto muitos querem ser grande, ele veio para servir, e não a um, mas a todos. Enquanto muitos querem as luzes, a plataforma, o altar, ele se entregou numa cruz, por mim e por você. Isso se chama evangelho. A palavra diz que Nabucodonosor, ele fez uma estátua de 27 metros, e ele emite um decreto dizendo que quando a música tocar, todos devem se prostrar.
que todos devem se ajoelhar, que todos devem se curvar diante da sua imagem. Acontece que lá, naquele ambiente, naquele lugar, haviam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A música toca, começa o taranã, a música começa, e aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, chega o momento deles terem que se ajoelhar diante daquela imagem. Deixa eu dizer algo que talvez você não saiba. Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam sozinhos naquele lugar. Não dá aleluia não, que você vai entender. A Babilônia, entenda algo. Os babilônicos, eles foram lá em Israel, na Terra Santa, no lugar onde morava, onde residia o povo de Deus, e eles saquearam, e eles levaram um povo cativo. Não foi apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles levaram um povo cativo para a Babilônia. Haviam muitos outros judeus, que não só Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deixa eu te dizer algo que talvez você não saiba disso. Um dos motivos pelo quais o povo de Deus foi saqueado e escravizado é porque o povo de Deus começou a idolatrar outros deuses, começou a caminhar debaixo de idolatria. E sabe o que acontece agora? A serpente mais uma vez faz a mesma proposta. Vocês estão aqui na Babilônia, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que idolatrar de novo. A mesma situação que eles viveram lá na sua terra, em Israel, agora eles tinham que viver na Babilônia. Então a mesma proposta que havia lá foi estabelecida aqui. Vocês vão ter que adorar a um outro Deus de novo. Sabe qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Nós não vamos negociar outra vez, ó rei. Nós não vamos nos curvar outra vez, ó rei. Nós não vamos nos ajoelhar outra vez, ó rei. Nós não vamos, ó rei, cair na mesma cilada. Entenda algo no nome de Jesus. Quando você diz não, em você é quebrado um ciclo de maldição. Porque até você havia um ciclo, uma continuidade, um ambiente de idolatria. A partir de você, eu só vou adorar o meu Senhor. Eu só vou adorar o meu rei. Só Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Se até você havia uma herança de maldição, a partir do teu não, começa a haver uma herança de bênção. Se até você havia um cenário totalmente perturbador, a partir de você, agora é um ambiente de liberdade em Cristo Jesus. Eu sinto de dizer isso para alguém nessa noite. Quando você aprende a dizer não, a partir de você nasce uma nova história, uma história diferente, novas páginas. Coloca para mim na tela Daniel capítulo 3, versículo 7, por favor. Por isso diz a palavra, eu já estou quase terminando. Logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: ai rei, ó Nabucodonosor, o rei que vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenaste que todo aquele que ao som da música não se prostrasse em terra e adorasse ao Senhor, a imagem que foi construída pelo Senhor, que esse fosse atirado numa fornalha em chamas. A palavra continua e diz: mas havia ali alguns judeus. Fala comigo, havia alguns judeus. Havia alguns judeus. Havia alguns judeus, diz a palavra, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Pega, entenda algo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não estavam sozinhos naquele lugar. Haviam outros judeus com eles vivendo naquela mesma situação, debaixo daquele mesmo decreto, debaixo daquela mesma proposta. Não estavam ali apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego. Com ele havia um outro judeu. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando o cenário, eu fico imaginando o contexto. Vem comigo, há mais de 2000 anos atrás. Eu fico imaginando aquele ambiente, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão, e o rei diante deles. E a ordem, o decreto é: se não se ajoelhar, se não se curvar, morre. Eu fico imaginando, veja, olha para mim. Com ele haviam outros judeus, eles não estavam sozinhos. Mas a palavra disse que apenas eles. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque, Abidnego olhando para o lado, e eles dizendo um para o outro: não olha para o lado. Eles diziam: não olha para o lado. Por quê? Não olha para o lado, porque o nosso líder do GC se prostrou.
Não, você não vai acreditar. Dizia Abednego, você não vai acreditar o que está acontecendo. Não olha o que foi que aconteceu. Não olha. O tecladista se prostrou. Não. Você lembra de Marquinhos que fazia o carisma com a gente? Você lembra? Se prostrou. Não olha. Pelo amor de Deus, não olha o que foi. Não olha. O pastor. Qual pastor? Aquele. Qual? Aquele que gritava. Não pode. Sim, aquele que corria de um lado para o outro, parecia um doido. Se prostrou. Talvez você não saiba disso, mas há uma história verídica de uma igreja que perseguida. Que ela se reunia, olha para mim porque essa história é verídica, uma igreja perseguida que se reunia no subsolo de uma casa. E a história vai contar, porque eles não podiam se reunir em público, então os policiais, ao saberem que eles estavam se reunindo naquela casa, no subsolo daquela casa, diz a palavra, diz a história, que eles invadem aquela casa. E ao invadirem aquela casa, eles observam que havia ali 100 pessoas, adorando ao Senhor, porque eles não podiam adorar em público. É uma história verídica da igreja perseguida, que talvez você não conheça. E os policiais, ao entrarem naquela casa, ao entrarem naquele subsolo, eles invadem aquele lugar e eles olham para o pastor e dizem: pastor, acaba o culto, parou o culto, porque nesse lugar, aqueles que não negarem a Jesus, eles irão morrer. Se não negarem, vocês que estão cultuando irão morrer. Diz a história que 93 se levantam e dizem: eu nego porque eu tenho uma vida longa pela frente, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho fama, eu tenho uma imagem a prezar, eu nego. História verídica. Nesse momento os policiais dizem: vocês, os 93 podem passar. Pastor, mas eu observo que 7 ainda não negaram. Eu vou dar uma segunda chance para eles. Vocês negam ou querem morrer? Vocês vão negar o nome de Jesus? E a história diz que aqueles homens, eles se levantam, os 7. Eu tenho para mim que eles eram da Lagoinha Canoas. Calma que você vai dar um grito aí da garganta. E eles se levantam. E eles dizem assim, e os policiais olham para eles, eles olham para os policiais e eles dizem: nós não podemos negar o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos negar o nosso Senhor Jesus. Nesse momento, os policiais olham para os 93 e dizem: vocês podem ir embora. Pastor, pode continuar o culto, porque agora só tem crente de verdade, só tem crente que adora o Senhor, só tem crente que quer o Senhor, só tem crente que quer adorar o nome do Senhor. Pode continuar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: eu sou um dos 7. Fala para ela: eu sou um dos 7. 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 Eu faço parte de uma geração que não vai negociar princípios, que não vai negociar valores. Eu faço parte de uma geração que não vai aderir a propostas, mas que vai caminhar debaixo de promessa. Sadraque, Mesaque e Abednego, o louvor pode subir. Preferiram viver um martírio a viver a apostasia. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram morrerem como fiéis ao viverem como idólatras. O texto continua, Daniel capítulo 3. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a minha imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, é como se o Nabucodonosor estivesse dizendo assim para ele: vocês, vou dar uma segunda chance para vocês. O som da trombeta, do pífaro, da cifra, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem,
serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Diz a palavra que Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Diz a palavra que ele deu ordem, está aqui, para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deixa eu te fazer uma pergunta: a fornalha acesa, ela já matava sim ou não? Agora eu te pergunto, e por que a fornalha teve que ser acesa 7 vezes mais? Resposta: eu acho que só uma pessoa vai entender. Para crente comum, fornalha comum. Mas para crente cheio do fogo, em chamas, no azeite, no manto, que não negocia princípios, que não negocia valores, que não adere propostas, tem que aquecer 7 vezes mais. Pastor, o que é isso? Significa que até o inferno já percebeu que você é uma potência. Pastor, porque tem que aquecer 7 vezes mais? Porque o fogo que queima dentro de você é mais violento, é mais poderoso, é mais intenso, é mais forte do que o fogo que queima do lado de fora. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: pode vir quente. Pode vir quente, Nabucodonosor, porque eu estou fervendo. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Vamos ver como essa história termina? Versículo 20. E ordenou que alguns dos... Olha para mim, gente. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem, pela primeira vez essa palavra diz, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os atirassem na fornalha em chamas. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que tem que ser os soldados mais fortes? Por que não podia ser um soldado qualquer? Por que tem que ser o soldado mais forte? Da mesma forma que tem que ser a fornalha aquecida 7 vezes mais. É porque o inferno já percebeu que você nas mãos de Deus é uma potência, é uma bomba. É porque o inferno percebeu que você não é um homem comum, ordinário, natural. Não. O inferno percebeu que você já é um homem do alto, do céu, do extraordinário, do sobrenatural. Então, para homens do alto, do sobrenatural, do extraordinário, não dá para ser comum. A estratégia não pode ser anormal. Não pode ser soldado raso. Pastor Ronaldo. Daniel capítulo 3, versículo 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem. Pela primeira vez essa palavra é dita, amarrassem. Fala comigo, amarrassem. Amarrassem. E o texto continua: Sadraque, Mesaque e Abidnego os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados. Fala comigo, amarrados. E atirados na fornalha extraordinariamente, meu Deus, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Me ajuda a pregar. O fogo que era para matar, direcionado para matar Sadraque, Mesaque e Abidnego, matou quem estava tentando matá-lo, é isso? Espera aí, vamos lá. Vamos tentar destraçar isso aí. Vamos tentar detalhar, vamos lá. O fogo, o trabalho, a macumbaria feita contra a tua família,
a feitiçaria feita contra a tua família, o encantamento feito contra a tua família, me parece que ele se voltou contra quem fez, é isso? O texto continua, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, diz a palavra que estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. E essa é a melhor parte. Não foram 3? Peraí, não foram 3 que foram amarrados e que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, foram 3. Mas eu estou vendo um quarto. Fala para a pessoa que está do teu lado, você não está sozinha, você não está sozinho, você não está sozinho, porque tem um quarto homem com você. A palavra diz que ao serem lançados na fogueira um quarto homem, eles são libertos. Eles estavam amarrados, mas eles foram desamarrados. Como é que eles estavam quando caíram? Amarrados. E agora como é que eles estão na fornalha? Caminhando, passeando, dançando com o quarto homem, só que agora eles estão desamarrados. Então aquilo que veio para prendê-los, aquilo que veio para consumi-los, o fogo serviu para queimar aquilo que os amarrava. Você acredita em palavras liberadas? Se você não acredita, fique em paz. Mas você que acredita, levanta a mão bem alto. Eu declaro no nome de Jesus que tudo que veio para te paralisar, te prender, te amarrar, está sendo consumido pelo fogo que veio para te matar. O que veio para te matar vai te promover. Eu sinto uma presença tão forte. O que veio para te matar vai te promover. Você crê em ato profético? Tem profeta de Deus nessa noite? Você crê em ato profético de verdade? Então faz assim comigo. Coloca a mão assim. A palavra diz que esses homens, eles foram lançados na fornalha, eles estavam amarrados. Eu não sei como é que está a tua história, a tua situação. Talvez tenham pessoas nesse lugar que estejam na fornalha amarrados, atados a alguma situação, atados a algum relacionamento destrutivo, atados a algum medo, a algum fantasma, alguma crise, atados, amarrados a uma situação. Nós vamos, de forma profética, no 3, nós vamos desatar. Irmão, você não está entendendo. Nós estamos debaixo de uma realidade dos céus. No 3, você vai romper, você vai desatar, você vai rasgar, no nome de Jesus. 1, prepara para ser livre. 2, prepara para ser livre. 3, desamarra, desamarra, desamarra. Seja livre de toda condenação, seja livre de todo passado, seja livre de toda injustiça, seja livre. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia nem cheiro de fogo neles. Eu declaro sobre a tua vida. Eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida no nome de Jesus. Não vai ficar nem um cheiro. Não vai ficar nem um cheiro. Pastor, eu fui traída. Deus vai restaurar o teu casamento e não vai ficar nem um cheiro. Não vai ficar nem um cheiro. O texto continua, eu já estou terminando.
Diz então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Eu declaro que o teu posicionamento diante dos inimigos, daqueles que te perseguem, vai ser como um testemunho que vai gerar transformação na vida daqueles que te perseguem. Eles olharão para você e dirão: louvado seja o Deus da Maria, louvado seja o Deus do Jorge, louvado seja o Deus do Ronaldo, louvado seja o Deus do Marcos, louvado seja o Deus do Lucas. Ei, o teu testemunho vai servir para transformar a vida daqueles que te perseguiam. Pastor, e o que é que aconteceu depois da fornalha? O que é que aconteceu depois da fornalha? Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Escuta, crente, toda proposta que você recusa na terra te promove a viver as promessas do céu. Levanta as mãos mais alto que você puder, mais alto que você puder, para os céus ver, para o inferno ver. Eu quero declarar. Levantou? Preparou? Aquilo que você achava que é para a morte vai ser para promoção. Aquilo que veio para te destruir, Deus vai usar para te promover. Você vai passar pela tempestade, pelo deserto, pela fornalha, mas vai continuar vivo, porque existe um quarto homem. Você vai sair da fornalha e não vai ter nem o cheiro. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir, no nome de Jesus, para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.